a que era dada para a matéria. O que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. Então, ele dá a definição que era a definição geral, a definição usual, que se diz, e ele quer submeter elas aos espíritos. E a resposta dos espíritos é um novo exemplo de por que Kardec, lá na frente, vai colocar que o espiritismo não vai tratar das questões da ciência. Vamos ver a resposta dos espíritos. Olha o que eles fazem. Do vosso ponto de vista, elas o são. Porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria, para vós, porém, não seria. Então, veja, os espíritos, eles não pegam a questão, a definição, e vão agora tratar dela e desenvolver ela. Eles só dizem, Kardec diz, essa definição é correta, os espíritos dizem, do vosso ponto de vista, sim. Ou seja, aquilo que a ciência chegou para definir a matéria, tá ok, mas é o que vocês conhecem. Mas existe em outros estados. Agora, ele não vai pegar e ficar desenvolvendo, porque isso é papel da ciência, ao estudar essa matéria que ela já conhece, descobrir outros tipos de matéria, descobrir outros estados da matéria. Mas não é o espiritismo que vai fazer isso, e nem os espíritos que vão falar disso. Então eles dizem, olha, do vosso ponto de vista, do vosso ponto de vista. Qual é esse vosso? É o que a ciência definia da época de Kardec. A mesma coisa agora, se a gente perguntar para os espíritos, pega as definições modernas de matéria que a ciência dá, a gente evocasse os espíritos superiores. Os inferiores vão escrever 10 livros explicando, né? Mas as explicações deles não são verdadeiras. Mas pega os espíritos superiores, eles vão dizer a mesma coisa. Olha, do vosso ponto de vista, tá certo. Mas a matéria tem. Eles sempre vão dizer isso. Mas eles não vão entrar nessas definições da ciência, da física, da química, de matéria. Eles não vão. Tanto que eles só colocam a ideia, olha, há outros tipos de matéria. Ponto. Aí imagina que Kardec começasse a querer especular sobre isso. Espíritos. Tanto que eles vão dizer depois, né? Porque depois Kardec, quando ele vai deixar claro, quando ele vai definir o objeto de estudo, ele vai deixar claro, aí ele percebe, não, os espíritos não vão por esse, não adianta eu ir por esse caminho, que os espíritos não vão tratar. Então a gente vai ver que o que ele vai fazer? Ele vai pegar uma definição filosófica de matéria, que é para diferenciar a matéria do espírito. A gente vai ver isso. Para diferenciar que há dois elementos gerais, que um é o oposto do outro, ele vai pegar uma definição, que é uma definição que se diz, é uma definição mais negativa daquilo que a matéria não é. Mas a definição física da matéria, que é própria das ciências, ele não entra. Toda vez que ele tenta submeter os espíritos a isso, os espíritos vão dizer várias vezes, nós vamos ver a partir de agora até o final da primeira parte, várias questões que Kardec submete aos espíritos que são da ciência, os espíritos usam conhecimentos que já haviam na sua época. Eles só dão pistas do tipo, há outros estados de matéria. Porque se Kardec chegasse a entrar no caminho de tentar definir com os espíritos um novo tipo de matéria, bom, muito simples, o cientista diria assim, comprove. Cadê o experimento? Cadê a comprovação? Através de que meios você chegou nesse novo tipo de matéria? Percebe? Por isso que a definição física da matéria, ela vai partir da própria ciência que estuda a matéria. Porque a partir que ela vai se aprofundando, que o próprio conceito vai se desenvolvendo. Mas é evidente que os cientistas que estão estudando a matéria são inspirados por espíritos, que os ajudam a desenvolver a teoria.
Mas não que através do espiritismo eu vou desenvolver a teoria, é diferente. E se eu insistir na questão, o que acontece? Os espíritos superiores se retiram e quem é que vem dar a resposta? Os André Luiz da vida. Bom, mas daí ele diz qualquer coisa. Mas daí não me serve qualquer coisa. Do ponto de vista científico, o cientista vai dizer não me serve qualquer resposta. Eu quero uma resposta sólida. E aí os espíritos, eles não vão fazer isso. Então ele já começa dando uma definição, já para passar para o Eric e para o Lauro. Notem que ele pediu um parecer dos espíritos sobre a definição física de matéria e os espíritos só confirmaram aquilo que vós conheceis. Não vão adiante. Tanto que Kardec vai fazer a 22A, que nós vamos ler depois, para a gente ver como ele vai para um caminho mais amplo da ideia de matéria. Ele não. A gente vai ver isso, né? Passo para vocês. E é interessante, né? Como a gente pode usar, como o movimento espírita brasileiro não foi por esse caminho, né? Porque quando Kardec fala que a matéria, quando os espíritos falam que a matéria existe em estado que a gente não conhece, né? E a gente sabe que o perispírito é feito dessa matéria mais sutil, o mundo espiritual tem fluidos dessa matéria mais sutil. O movimento espírita, em vez de entender isso, né, ele quis materializar esse mundo, né? Identificar a matéria que existe lá como essa matéria daqui, né? Essa matéria grosseira, né? Então, tentando aplicar conceitos da física para o mundo espiritual, falando de física quântica, enfim, qualquer coisa do tipo, ou colocando como se o corpo, o perispírito fosse igual ao corpo físico, né? Não entendendo isso que está falando, né? Não é uma matéria, mas não é essa matéria grosseira, né? Pode ter alguma relação, mas não é essa matéria grosseira, é um outro tipo de matéria que a gente desconhece, né? E que por enquanto a gente não pode ir além, né? Mais uma vez o movimento não compreendeu isso e quis transformar o mundo espiritual nessa, quis transformar o mundo espiritual nessa matéria mais grosseira. E a própria dificuldade de entender essas definições, e por falta de estudo, leva a aceitar, né, isso que você acabou de dizer, como sendo verdade. Quando os espíritos, a gente também vai tratar disso mais adiante, sobre mundos superiores, perispírito mais sutil, né? Também nós temos que ir com muita calma nessas explicações dos espíritos, que geralmente vai se criando ideias, né? Os espíritos estão dizendo que lá, por exemplo, em Júpiter, a matéria lá tá, mas assim, não vamos muito além, não, porque nós não temos informação como que é isso lá. Então, vamos ficar com a nossa aqui, que a gente não erra. E aí, bom, tá, então já que a gente vai ficar com a nossa matéria aqui, do nosso mundo, a matéria mesmo que eu estou dizendo aqui, então não vamos criar sistema para aquilo que a gente não entende enquanto o perispírito, enquanto fluido, né, que é eterizado, e a gente, mesmo sendo grosseiro, nos nossos sentidos não consegue perceber. Então, não, mas aí no mundo espiritual cria-se um monte de coisas que existe aqui, justamente pela simples razão de não estudar. Mas, Michel, devolvo para você. Não, exato. Quando eu começo a tentar pegar as noções espíritas para tentar explicar a matéria da ciência, é aí que eu começo a errar, né? Que é o que muitas vezes o movimento espírita fez. Chamou determinado espírito, o espírito escreveu livros tentando explicar. Mas aí, só que os especialistas, quando pegam essas obras, dizem assim, mas isso aqui é uma loucura, isso aqui não, tá cheio de contradição, isso aqui não explicou nada. Porque, na verdade, o espírito inferior ele só inventou um livro, mas não explicou nada. Hoje mesmo eu estava vendo um seminário lá no Kardec Play, que, aliás, as pessoas, quem puder, preste atenção nas minhas palavras, para não me chamarem de injusto. Quem puder, é um dever assinar o Kardec Play. O movimento espírita. É um dever. Porque
é muito importante, é de muita qualidade, que nos ajuda a estudar as obras de Kardec lá com o Cosme, né? Então, o espírita que fica gastando dinheiro com